Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Deputados do Mato Grosso aprovaram uma proposta de emenda à Constituição Estadual para manter nos municípios mato-grossenses o imposto sobre serviços referente às transações feitas neles com cartões de débito e de crédito. A reportagem é de Paula de Bortoli, da TV Assembleia do Mato Grosso. Para se beneficiar destes recursos, os municípios do estado terão que firmar convênios com o governo de Mato Grosso. A PEC aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso muda a forma de arrecadação sobre as transações com cartões de crédito, débito e leasing. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou uma lei, do Movimento Municipalista Brasileiro, do qual nós fazemos parte, aonde determina que todas as operações de créditos sobre cartão de créditos, todas as operações em leasing e nos planos de saúde que antes era recolhido, os tributos eram recolhidos para Barueri, em São Paulo, Osasco, passarão a partir de agora a serem recolhidos dos municípios onde originou a comercialização. E vem exatamente comungar com essa PEC, que também a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou e foi sancionada pelo governo do estado. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito, a ABS, realizou um estudo em que mostra que as vendas com cartões devem aumentar cerca de 6,5% em 2017 no Brasil. O deputado Wagner Ramos, autor da PEC, que favorece os municípios em Mato Grosso, ressalta a importância desta nova lei, em especial sobre o aumento que ela deve trazer na arrecadação das prefeituras. A partir de agora, cada município onde for efetuado qualquer compra de cartão, o Estado, através da Cefaz, repassa as informações do que foi recolhido o cartão e esse recurso volta aos municípios. Então não vai mais embora, fica no município onde for utilizado o cartão. Então, praticamente, nós vamos ter um incremento na economia dos municípios em cada cidade do estado do Mato Grosso, onde é utilizado o cartão. Até porque nós já vimos pessoas comprar imóveis no cartão, comprar automóveis no cartão de crédito, as mensalidades. Então são vários tipos de... Quanto mais nós estamos vendo crescer a economia, as pessoas estão usando cartão e deixando de utilizar cédulas em mãos, Então hoje é uma atividade necessária, mas nós acreditamos que a PEC vai fomentar a economia dos municípios. Alguns temas são permanentes numa democracia. Um exemplo são os impostos. Um deputado apresentou na Câmara uma proposta com ideias básicas para uma mudança geral na forma como pagamos e como os governos arrecadam tributos. O relatório definitivo deve ser apresentado ainda em setembro. Veja na reportagem de Thiago Ramos, da TV Câmara. Quando você compra um produto, quantos impostos está pagando? Qual o valor deles? Difícil saber, O sistema tributário é complexo. Um exemplo é o ICMS. Ele é um imposto sobre movimentação de mercadorias. Cada estado brasileiro tem regras próprias. Se a mercadoria transitar de um estado para outro, então, aí a coisa fica ainda mais complicada. Na proposta do deputado Luiz Carlos Rauli, a simplificação justifica o fim de um punhado de impostos. Esses aí, na coluna da esquerda, vão ser extintos. No lugar deles, entra em cena o novo imposto sobre operações com bens e serviços, ou, se preferir, simplesmente IBS, que seria igual em todo o país. A reforma vem acompanhada com uma outra ideia fundamental. A arrecadação não vai aumentar.
Ou seja, a promessa é de que no conjunto a gente não vai pagar mais impostos do que já paga hoje em dia. Mas repare bem no detalhe, no conjunto. Isso porque a proposta inclui ainda a ideia de redividir os impostos entre os brasileiros. A tributação brasileira está altamente concentrada no consumo. Quanto mais um país tributa o consumo, mais os pobres pagam impostos. O pobre brasileiro paga quase o dobro de impostos do que o rico no Brasil. Então nós vamos diminuir essa injustiça. Caem os impostos sobre produtos, sobem o de renda e o de patrimônio. Para chegar até lá, o Brasil passaria por um período de transição de 15 anos. No geral, a proposta é inspirada no modelo de outros países. Essa é a proposta que tem na Europa. Eu não inventei nada, nós pegamos o modelo europeu, olhamos o modelo americano, o canadense e o nosso modelo, que é o pior de todo o mundo. E estamos harmonizando a legislação. Então não há muito o que discutir quanto à estrutura e os conceitos. As obras do eixo norte da transposição do Rio São Francisco devem ser concluídas até abril do ano que vem. A informação foi dada pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Ele participou de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado. Veja na reportagem de Dinalva Ferreira, da TV Senado. O eixo norte é o último trecho da transposição do Rio São Francisco. São 260 quilômetros de extensão que vão beneficiar os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Parte das obras estavam paradas desde o ano passado por disputas judiciais e irregularidades da empresa contratada, mas foram retomadas há cerca de um mês. Segundo o ministro Helder Barbalho, mais de 94% das obras já estão prontas. Cerca de 2.000 trabalhadores vão se revezar em 2 turnos para concluir o eixo norte. Iniciando o processo de chegada de água da transposição para o Ceará em janeiro de 2018 e nós estarmos fazendo a passagem de água para que no prazo de 90 a 120 dias nós estejamos entregando água até o final do eixo norte. Os cortes anunciados pela área econômica do governo de obras do PAC, se os cortes que foram anunciados mais recentemente ameaçam de alguma forma o cronograma financeiro da transposição. Aquilo que está mais atrasado, houve a ampliação dos cortes, já que não há previsibilidade imediata do consumo orçamentário. Aquilo que está em plena aceleração, estes estão garantidos, portanto, as obras de transposição do eixo norte estão asseguradas, estão preservadas. O ministro falou também sobre o programa de revitalização do São Francisco, o Plano Novo Chico. Estão previstas ações para serem executadas em 10 anos, beneficiar mais de 505 municípios de 7 estados, com recursos de 7 bilhões de reais. Entre as medidas está a proteção de nascentes. E deve ser publicado o decreto presidencial de conversão das multas ambientais em ações de requalificação ambiental, na ordem de 300 milhões de reais, que estarão sob a coordenação do IBAMA para estas iniciativas de proteção de nascente e requalificação de recarga. A revitalização é realmente uma prioridade do governo? Há uma determinação de que isto efetivamente esteja na agenda do governo. Cabe a nós corrermos contra o tempo para garantirmos a tranquilidade, seja para aqueles que moram na bacia do São Francisco, seja e utilizam do rio e necessitam do rio, seja para que ele cumpra o papel de rio da integração nacional. Imagina encontrar os mais saborosos doces em um só lugar. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, sempre no mês de junho, a Fena Doce atrai milhares de turistas e encanta os paladares de adultos e de crianças. Veja na reportagem de Renê Oliveira, da TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Andar pelas ruas de Pelotas nos remete a um período da história em que a cidade viveu o apogeu de sua economia. Os recursos oriundos da época das charqueadas permitiram que a cidade edificasse prédios que se espelhavam nas modernas e ostentosas construções europeias. Seus casarões, casas de teatros,
praças com chafarizes importados. E poetas retratados em praças públicas lembram de um tempo em que nos saraus, festas e recitais musicais eram servidas guloseimas que, muito tempo depois, dariam fama à cidade como capital brasileira do doce e sede da Festa Nacional do Doce. Girando essa economia, né, da troca do charque e do sal e açúcar, existiam muitas festas e circulava muito dinheiro. Então, nessas festas, os doces finos eram servidos obrigatoriamente. Então, passaram a ser feitos de gema porque as claras eram utilizadas para engomar a roupa dos senhores, né? Os proprietários, os donos das charqueadas. E então, as gemas que antes iam fora, elas passaram a ser usadas para fazer os doces. O local que melhor representa toda esta cultura aqui na Feira Doce é na cidade cenográfica do doce. É aqui onde as doceiras e a maior parte do público se encontram com os produtos mais desejados por todos, os famosos doces de Pelotas. O local reproduz de forma idêntica os prédios mais clássicos da cidade. A fábrica de doce está dentro do protótipo do mercado público do município. Cada uma dessas fachadas se reporta a um prédio que traz consigo muita história. É neste cenário que se encontram os mais variados tipos de doces, muitos com certificado de procedência, como os feitos à base de gemas de ovos. São mais de 200 tipos de guloseimas. Entre os doces finos de maior preferência do público estão o quindim, o ninho, o bem casado, o pastel de Santa Clara, as trouxinhas de fios de ovos, o papo de anjo e tantos outros que fazem a alegria das doceiras e dos frequentadores da feira. A cada ano que passa, na verdade, a feira vem superando as expectativas. É uma feira maravilhosa. O doceiro Marcelo Leal é especialista nos doces em calda. Nós o acompanhamos no preparo da abóbora glaciada. Primeiro eu descasquei, botei ela descansar no cal, depois deixei ela 2 horas no cal, tirei, lavei ela, né? Preparei uma água quente, coloquei ela para ferver, retirei dessa água, furei com garfo para ela adquirir calda. Depois a gente fez uma calda, com cada 1 quilo de fruta de 800 gramas de açúcar, tá? E voltou ao tacho para ferver. Dentro de 4 horas ela está pronta, eu retiro ela para um novo processo. Que a gente vai para aquelas bandejinhas ali, tá? Ela descansa naquela bandeja, eu passo ela para uma outra bandeja para ela secar, e depois de 1 hora de secando, ela vai para as bandejas para ser vendida. Outro ponto de destaque na Feira Doce é a Feira da Agricultura Familiar, onde se pode encontrar produtos coloniais de uma série de agroindústrias da região. A Embrapa Pelotas é uma das organizadoras do espaço. A instituição desenvolve um projeto para resgatar o modo original de produção dos doces artesanais e coloniais da região, juntamente com o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a Universidade Federal de Pelotas. Uma maior visibilidade para essa tradição de doceira aqui da nossa região, né? Que é composta pelos doces portugueses, os docinhos finos, né? Mas também pela tradição do doce colonial. Uma é tão importante quanto a outra e as duas merecem ter uma visibilidade e políticas públicas específicas. A empresa da família Gianni Crochemori é uma das que integram este projeto de resgate. Ela trabalha com os produtos coloniais e artesanais e começou por influência de seus tataravós, oriundos da França. Resgata as nossas origens, o nosso doce mesmo já começou com os meus tataravós, com fabricação de vinhos. Depois a minha avó e o meu avô começaram a fabricar os outros doces e que a gente tem a mesma receita caseira já há mais de 50 anos. Então, para nós é de grande valia esse trabalho em parceria com a Embrapa, porque além de dar mais visibilidade para o nosso doce, que às vezes acaba sendo esquecido, para a nossa colônia que às vezes acaba sendo esquecida, vai agregar
mais valor ainda é o nosso produto, que eu acho que já tem um grande valor para a nossa cidade e para a nossa colônia. Cerca de 10 milhões de doces são vendidos por ano no município. Mais de 20% desse volume é comercializado durante a Fena Doce. Na edição de 2017, os visitantes levaram 2 milhões e 300 mil doces para casa. Tudo isso graças ao sucesso de público, que este ano atingiu quase 300 mil visitantes nos 19 dias de feira. Muita gente do Uruguai, da Argentina, pessoas de excursão, carros particulares, porque já vieram o ano passado e gostaram da feira, vieram este ano novamente. Um local multicolorido e com tantas delícias faz mesmo a alegria dos visitantes. As irmãs Luísa e Helena são fãs de carteirinha da Fena Doce. Não tenho doce preferido, eu gosto de quase todos. Eu acho um lugar muito legal e dá para aprender mais sobre a cultura dos doces de Pelotas. E tu é uma admiradora dos doces de Pelotas? Adoro doces. Adoro os docinhos, principalmente de chocolate. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens apresentadas, é só acessar a nossa página senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!